Entre as figuras adotadas da Bíblia para a maçonaria está Tubal-Caim, de Gênesis 4:22. Embora não se saiba quando Tubal-Caim surgiu no ritual da maçonaria especulativa, o famoso autor e historiador maçônico Albert McKay se referiu a ele em seu livro A Lexicon of Freemasonry, como o primeiro a trabalhar em ferro e latão. Nessa passagem, McKay escreveu que Tubal-Caim, né, introduziu muitas artes na sociedade que tendiam para sua melhoria e civilização. Isso na perspectiva das sociedades secretas. Tubal-Caim é o vulcano dos pagãos, e acredita-se que tenha sido intimamente conectado com a antiga maçonaria. Faber diz que todos os edifícios antigos mais notáveis da Grécia, Egito e Ásia Menor foram atribuídos a maçons cabireanos ou ciclópicos, os descendentes de Vulcano, do Balcão, Deus Balcão, Tubal-Caim. Oliver diz, em tempos posteriores, Tubal-Caim, sob o nome de Vulcano e seus ciclopes, figurou como trabalhadores em metais, inventores dos mistérios, e, portanto, é provável que ele fosse hierofante de uma instituição semelhante em sua época, copiada do sistema anterior de Sete e aplicada à melhoria de esquemas mais adaptados às atividades físicas da raça a qual ele pertencia. Devido às contribuições significativas de Tubal-Caim para a ciência do artesanato, McKay acredita que ele pode ser considerado o ancestral maçônico deles. Então, você vê que o buraco é mais embaixo, Samuel. A coisa começou lá atrás, com a descendência maligna. Eles foram os precursores de tudo que é ruim aí que existe hoje. E aí, do lado, você tem uma figura bem emblemática, Samuel, o selo maçônico de Tubal-Caim. Isso aí é um selo oficial, tá? Que é utilizado até hoje por parte das sociedades secretas. Né? Próximo slide. Revelador. É interessante que, né, Tubal-Cain, né, que é duas bolas que eles chamam o esporte lá, como que chama? Eu até esqueço o nome do... Penso que a elite gosta de jogar muito golfe, né? O golfe. Tem a ver com o simbolismo deles. Ó. E ao mesmo tempo parece um 7, mas isso aqui é uma... no fundo eles meio que estão aludindo a uma letra Vav, pode ser? De repente? Não sei se o seu irmão Neemias chegou a estudar. Existe um conhecimento que no mundo hebraico, né, o Targum, ele anota isso, que um dos sinais, que não era proteção, exatamente como o irmão Neemias explicou, teve um sinal também de que as pessoas podiam ver algo em Caim, né? Então se entendia que ele desenvolveu até uma aparência feia, por isso foi confundido até com um animal, por isso que o livro de Jazar ele trata que Lameque, ele estava com um problema na vista e ele acha que seria um animal, né? E ele até o mataria guiado por Tubal-Caim, inclusive. Isso é muito, muito até estranho, Tubal-Caim ter guiado ele para matar a figura de Caim. E é interessante que eles entendem também que ele tinha um Vav na testa. Tá? Por isso que tem até aquela... Você já viu aquela marca, o Monster? Aquela marca de né, energético, né? Onde eles têm lá 3 Vavs. Né? 6, 6, 6, porque o Vav na Gemátria ela tem essa numeração de número 6, né? Ele significa o número 6 no hebraico. E seria 666, né? E porque eles sabiam que Caim ele teria se marcado com esse 6, né? É uma das marcas, né? Porque há várias questões sobre a marca de Caim, né? Mas é muito interessante, muito bom. Muito interessante. Isso nos conecta à marca da besta, né, Samuel? Que as pessoas vão procurar a morte e não vão encontrar. É como se fosse realmente ambos uma certa proteção, mas uma maldição. Ele era capaz de criar qualquer tipo de arma ou armadura com uma habilidade inigualável. Entre suas criações mais famosas estão o escudo de Aquiles, o tridente de Poseidon, a armadura de Hércules. Além disso, Hefesto tinha o poder de manipular o fogo e os metais, moldando-os à sua vontade para criar obras-primas de habilidade divina. Nós vamos ver, Samuel, que esse sujeito, na verdade, forjou armas para os caídos, tá? E é a mesma figura do Tubal-Caim. Então tá aí, Tubal-Caim, o homem de ferro. Você quer comentar alguma coisa, Samuel, quanto a isso aí? Olha, é muito claro, a primeira vez que eu tinha assistido, né, esse filme, e na época eu estava iniciando os estudos, porque foi em 2008, foi na época que eu justamente estava iniciando os estudos sobre a linhagem maligna. Mas na época eu já tinha identificado
Falei, esse cara parece que representa Tubal-Caim na maçonaria. Até então, na época, quando eu estudava sobre isso, Tubal-Caim era apenas um homem comum que eu até ficava meio admirado. Falei, nossa, mas por que eles veneram? O que esse cara tem que eles associam tanto à figura de Tubal-Caim, né? Porque o termo Tubal-Caim, né, no Raim, né, o termo ali no hebraico, ele remete àquele que tem ou aquele que é Caim, que possui Caim. E é muito estranho porque, não sei se o irmão Neemias conhece meu entendimento pessoal sobre essa questão, do que eu faço os estudos, entendendo que o hebraico ele está me mostrando uma coisa muito profunda e o porquê da maçonaria, dos construtores, venerarem tanto ele. Eu compreendo que é o próprio Caim, tá? Você fala assim, mas como assim o próprio Caim se ele está nascendo mais à frente, né? E ele poderia ter matado a Caim. Eu entendo que essas entidades, porque Caim, entendendo que a semente é do mal, eles são o quê? Entidades demoníacas. As entidades demoníacas, compreendo que quando eles morrem, eles fazem exatamente como os demônios. Eles o quê? Vagam, né? Ficam aprisionados num tipo de mundo espiritual, né? Onde eles, igual Jesus, ele os expulsa, espíritos imundos, né? E eu compreendo que a grande ideia deles e tecnologia deles e o grande conhecimento que eles tanto veneram e tal, é conseguirem de maneira genética e também manipularem as coisas, os elementos desse mundo, como por exemplo esses construtores metalúrgicos, né? Essa tecnologia, retornarem aqui dentro de um... Só que isso causaria coisas no espaço-tempo, tá? Então eu entendo que essas entidades, elas fazem esses tipos de aberrações dentro do tempo, do espaço-tempo que nós estamos contidos, onde eles poderiam, digamos, retornar ali, sabe? Até existem pessoas que têm o entendimento de que quando Deus ele fala sobre 7 vezes será vingado, que seria 7 vezes morrerá. E que Deus permitiria que esse ser poderia nascer na Terra durante 7 temporadas, assim, 7 momentos na história humana, mas ele sempre seria humilhado por 7 vezes, como que ele estivesse juntando condenação, tá? Então seria aquilo que, talvez por isso a semente da serpente fala tanto de reencarnação. Compreendo que quando eles falam sobre isso, eles estão falando de demônios que retornam a isso e só estão juntando condenação, né? O que não tem nada a ver com nós, com o caso da semente adâmica, que jamais passaria por esse tipo de processo, mas eles, por talvez forjarem essas coisas do mundo espiritual, Deus fala, ok, vocês querem fazer isso? Que é o que eu compreendo que é justamente a interpretação lá do Apocalipse, que fala que um ser sobe do abismo, seria então a permissão que o anticristo ele seria uma figura dessa, que talvez esteve no mundo, e apenas Deus vai permitir que ele retorne no fim, porque Jesus acabou com essa questão deles, da chave da vida e da morte, mas que no fim, Deus, por isso que fala que é dado a chave, permitindo que eles façam essas coisas que eles faziam no mundo antigo, de retornarem, de aparecerem novamente, de criar essas coisas, né? Fora o conhecimento que eles tinham. Por isso que eles tinham alinhamentos de estrelas, eles diziam puxar o espírito dessas regiões estelares, né, do firmamento, para tentar adentrar num tipo de corpo. A gente vê aquele filme doido lá do X-Men Apocalipse, onde tem um corpo trocando alguma coisa dentro de uma pirâmide. Então eu entendo que são tecnologias que os anjos eles realmente ensinaram a essas linhagens, né, para que eles tentassem manipular essas coisas, né? Mas Deus ele foi cortando e ele só está permitindo o joio, mediante a nós aqui, juntarem condenação para no fim depois queimar tudo de vez mesmo, né? Perfeito, Samuel. Inclusive existe aí a relação de Caim e o antimessias, né? O anticristo tem uma relação filho da perdição e todo esse padrão que os caídos trouxeram desde o início, ele volta para o fim. Por isso que será como nos dias de Noé, né? Exatamente isso. Nós voltamos para o confronto inicial para ter uma conclusão.